Vamos na palavra então? Essa palavra, gente, é uma palavra muito conhecida. Alguns deixam a Bíblia até aberta nela. Não é Salmos 91, mas é o outro. É o Salmos 23. Essa palavra vocês já viram muitos pregadores pregando, inclusive o pastor Tiago. Mas é o que o Senhor quer falar para você. Amém? Deus falou já muito comigo nessa passagem aqui. Inclusive quando eu estava preparando, né? E pesquisei bastante. E fiquei apaixonada mais ainda por essa palavra. Apaixonada mais ainda pelo que o Senhor quer falar para você. Apaixonada de como o Senhor é bom. Como o Senhor se preocupa com você. Que você venha entender isso essa noite, amém? Esses salmos aqui, Davi, que escreveu, ele era pastor. Aqui fala, no versículo 1, fala, o Senhor é o meu pastor. Ele fala que o Senhor, ele compara o Senhor com o pastor, porque ele já foi pastor. Então ele entende, ele sabe o que é ser pastor. Eu quero falar um pouquinho com você sobre pastor e ovelha. Eu vou ler, antes de eu ler o Salmos 23, eu quero ler outro livro com vocês da Bíblia, que fica em João. Deixa eu ver aqui, João 10. João 10, 11. Em João 10, 11, eu vou ler agora, tá, amados? Daí vocês só ouvem se não der para vocês abrir a Bíblia. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lá no 14, versículo 14 agora. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Para aqui. Eu vou passar para vocês um vídeo, porque a Bíblia fala que a ovelha ouve a voz do pastor. Ele fala que ele é o bom pastor. E eu vou falar pro Gabriel, coloca aí para mim, vocês vão ver aqui na Bíblia vocês vão ver se a ovelha ouve a voz de qualquer um ou só do pastor, tá bom? Vou colocar esse vídeo aqui para vocês. Pode aumentar mais, filho. Vamos ao teste número 1. Tá dando pra ver, Marcos? Tô fazendo o teste, outras pessoas chamarem as ovelhas. Teste 2. Número 2. As ovelhinhas, isso daqui, ó. Teste número 3. Agora vamos ao pastor das ovelhas. Observem a reação. Sim, elas ouvem apenas a voz do seu pastor. Disse Jesus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Olha que bonitinho ela seguindo, né? Obrigado, meu filho. Vocês viram, gente? Que coisa mais linda, né? Então eu quero falar sobre isso com vocês. Aqui está escrito assim, o Senhor é o meu pastor. Nós temos sido ovelhas. Eu vou falar hoje do pastor e da ovelha. Nós temos sido ovelhas que só ouve a voz do pastor. Olha que incrível, né? Olha que incrível. Nós temos sido sensíveis à voz do nosso pastor, de Jesus. Nós temos obedecido, nós temos sendo sensíveis, nós estamos seguindo.
O pastor, amados, eu anotei um monte de coisa aqui. O pastor, ele trata com tanto carinho, com tanta paciência as ovelhinhas, que elas são muito dependentes. E aqui fala, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E é porque o pastor, ele trata com tanto carinho, por isso que o Davi fez essa comparação, porque ele tratava dessa maneira as ovelhinhas, que ele, antes de ser rei, ele era pastor, lembra? E ele sabia, e ele conhecia o Senhor, e ele sabia o que o Senhor era para ele. Ele tinha, e não só o Davi, não só o Davi, né, que comparou, mas ele tinha, o Senhor tão cuidadoso, que o pastor é tão cuidadoso, por isso que ele fez essa referência, o Senhor é tão cuidadoso com você. O teu pastor, ele cuida tão bem, as ovelhinhas, amados, ela é totalmente dependente. Ela não tem esse negócio de ficar, de enfrentar, de se defender. Ela é totalmente dependente ao pastor de ovelhas. Elas são totalmente, elas não têm noção nem do que elas comem. E eu vejo como a gente é dependente também. A gente não, até quando a gente se defende, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Nós temos que ser ovelhinhas, que seja sensível, porque você viu que o pastor, ele vai andando, as ovelhinhas, eles vão seguindo a voz dele, e ele vai levando as ovelhinhas a ir para onde ele quer, porque ele tem o melhor para elas. E aqui fala, que no 2, fala, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele te leva para o melhor lugar. O pastor vai levar a ovelhinha para o melhor lugar. Ele leva para um pasto verdejante, onde as ovelhinhas comem no lugar certo, porque elas não sabem definir o que é venenoso, o que vai fazer mal para elas, mas o pastor sabe. E nós, como ovelhinhas do Senhor, Ele sabe aonde nós devemos estar. Se nós seguirmos a voz dele, que ele vai falar para a gente, vai por aqui, faça dessa maneira. E se nós fazermos aquilo, deixa aquilo. O Senhor, a gente vai viver num lugar de segurança. Eu coloquei assim, no melhor lugar. Porque o pastor, as ovelhinhas, elas vão tudo atrás e começam a comer tudo naqueles pastos verdejantes. E o pastor também, ele quando está no inverno, ele protege essas ovelhinhas. Ele deixa as ovelhinhas tudo num aprisco, assim, para elas não morrerem, né? Porque se elas pegarem um vento muito forte, sabe, elas podem até morrer, né? E ele protege elas disso também. E esse é o pastor, esse é Jesus conosco, com nós ovelhinhas. Amados, e ovelhinhas, elas são totalmente dóceis, e elas confiam, tanto é que quando vem à noite, quando vem elas ouvem as hienas, e só delas ouvir a voz do pastor, elas aquietam, elas ficam tranquilas. E é assim que nós devemos ser com o Senhor, confiar. Porque quando vier barulhos, coisas na nossa mente que não procede do Senhor, o Senhor fala para ouvir somente a voz dele, para que a gente se sinta seguro. Para a gente ouvir somente a voz dele, para a gente ficar tranquilos. Porque ele é o pastor que cuida tão bem das ovelhinhas, que somos nós. E aqui fala, leva-me para junto das águas de descanso. Ele leva aquelas ovelhinhas, o pastor leva aquelas ovelhinhas no lugar certo, onde tem poças. E se seca aquelas poças, ele vai lá e ele dá água para elas. O Senhor está sempre cuidando daquilo que você tem que comer, para onde você tem que ir, de qual água você pode beber, que não é todos os lugares que você deve estar. O Senhor tem esse cuidado com você quando a gente é ovelhinha. Por isso que é importante a gente seguir a voz do pastor.
Por isso que é importante a gente orar e ser sensível para o Senhor nos dar direção do que fazer, para a gente estar em segurança, estar em lugar de descanso, um lugar de paz. Aqui ele fala, e refrigera a minha alma no 3. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Amados, Davi, quando era pastor, ele lutou com o urso, o leão, para defender as ovelhas. Não importa o que você tem vivido, você é a ovelhinha do Senhor. Não importa o que você tem vivido, o bom pastor, ele vai te defender. Ele entra, o pastor, amados, de Israel, antigamente, ele entrava no meio. Ele lutava para defender aquelas ovelhas, não deixava ninguém fazer nenhum mal para aquelas ovelhas. E o Senhor faz isso conosco. Ele entra na nossa frente, ele não deixa ninguém fazer mal para você. Ele não deixa ninguém, ele guerreia por você. Porque ele é teu pastor, ele é bom. Ele é o bom pastor, esse é o bom pastor, você é ovelhinha. Ovelhinha que ele ama, ovelhinha que ele protege. Você é ovelhinha que ele faz de tudo para te defender, por isso que faz essa comparação. E você sabe que quando ele está com o seu cajado, ele tem tipo de um estilingue também. Esqueci o nome que fala aqui na Bíblia. Mas se uma ovelhinha sai de lado, vai sair de lado, ele taca essa pedra assim para poder assustar a ovelhinha. Para ela voltar. Para ela continuar seguindo o pastor. Para ela continuar. E às vezes o pastor lhe dá nomes. Os pastores de Israel, eles davam nome para as ovelhinhas. Ele te chama pelo nome. O seu pastor, Jesus, ele te chama pelo nome. E essa pedrinha, amados, trocava essa pedrinha para botar medo mesmo na ovelhinha, para ela voltar junto com as outras ovelhinhas. Isso que nós aprendemos do Senhor é que às vezes vem coisas para nos assustar, mas é para nos achegarmos mais ao Senhor, para a gente não largar de andar com nossos irmãos, para a gente voltar ao Senhor. Tem coisas que o Senhor permite para nos assustar, para a gente voltar perto do pastor, para a gente continuar no caminho que Ele quer que você trilha. Tem coisas que nos assustam, mas é para o nosso bem. São pedras do nosso caminho que acontece por permissão do Senhor, para você não sair de perto dEle, para você não parar de ouvir a voz dEle. Amados, às vezes tem ovelhinhas que são rebeldes. Elas começam a sair de perto do pastor e toda vez acontece isso, e o pastor vai lá e procura ela dia e noite. Ele procura ela dia e noite até encontrá-la. Quando o pastor de ovelhas acha a ovelha, ele pega ela no colo e traz de volta. A mesma ovelhinha vai lá e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Continua sendo rebeldinha. Sabe o que ele faz? Antes de pegar ela no colo daquele encontro, ele quebra a perna dela. Daí ele coloca ela no colo, perto do coração, e traz ela de volta. Nossa, mas coitada da ovelha. Alguns vão achar, nossa, quebrou. Se alguém vê uma coisa, nossa, que pastor mau. Amados, é necessário, às vezes, quebrar nossas pernas. Porque o Senhor prefere a gente enfrentando certas lutas para a gente estar perto do amor dEle e voltar a ouvi-lo. Ouvir o coração dEle do que a gente estar longe dEle. E depois que ele pega essa ovelhinha, quebrada a perna, ele está sempre com ela no colo, levando ela no colo. Sempre levando ela no colo. E a hora que ela está sarando, ele coloca ela no chão, porque até então ele está no alto, ele está vendo as coisas que o pastor está vendo. E ouvindo o coração do pastor. Mas daí,
a hora que ele coloca ela no chão, que ela tá sarando, que ela tá sarada, pra ela voltar a comer sozinha, tudo, ela só vê a pastagem só. Daí o que acontece? Ela começa a ficar dependente do pastor, porque ele tá cuidando dela, ela já pegou confiança nele, ela sabe que é ele que tá cuidando. E tem coisas que você fala pro Senhor, Senhor, por que eu tô passando? Deixa eu colocar um pouquinho mais pra trás. Senhor, por que eu tô passando isso? Amados, não é o Senhor quebrando algo na tua vida para você chegar mais perto do seu pastor que te ama tanto, que quer que você volte a ouvir o coração dele, que quer que você ouça novamente a voz, porque você está tão longe que você não está mais ouvindo, você não está mais sabendo o que você está comendo, você não está sabendo mais para onde você está andando, isso vai te fazer mal, vai te fazer morrer, e ele prefere quebrar as suas pernas do que ver você longe dele. É necessário estar pertinho dele, é necessário ele estar sarando, não é maldade do seu pastor, não é maldade de Jesus, é o cuidado dele com você, porque ele quer perto. Ele está te ensinando, ele tá te defendendo. Sabe por quê? Porque você vai ouvir novamente a voz dele. Quando vier barulhos, quando vier coisas contra a tua vida, você vai ouvir a voz do seu bom pastor e vai te acalmar de novo. Porque longe dele você vai ser presa fácil. Longe dos outros você vai ser presa fácil, você vai morrer. E o seu pastor que te ama tanto não quer que você morra. Porque ele é bom para você. Porque ele cuida você igual o pastor cuida da ovelhinha. E aqui fala que não temerei mal algum, porque tu está comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me para mim na presença dos meus adversários. Unge-me a minha cabeça com óleo. Você sabia que o pastor ele tem que ungir a cabeça da ovelhinha com óleo? Porque ela tem pânico de mosquitos. Tem pânico de mosquito. E se ela não tá com esse óleo na cabeça para espantar esses mosquitos, entra no nariz dela e ela começa a dar cabeçada nas coisas que ela vê na frente, a ponto dela quase morrer. E ela se machuca. Então o pastor vai lá e unge ela tudo de um produto assim, tipo óleo assim na cabeça dela, para ela não correr esse perigo dos mosquitos vir nela. Porque tem coisas pequenas, amados. Esse óleo fala de estar cheio do Espírito Santo de Deus, deixar o Senhor ungir a tua cabeça com o Espírito Santo dele, para que coisas pequenas não entrem em você, te faz perder a cabeça, te fazer louco, te fazer sofrer, te fazer ficar desesperado, porque as ovelhinhas com isso ficam desesperadas. E é necessário ter esse óleo sobre tua cabeça, igual fala aqui. É necessário o Senhor derramar esse óleo sobre tua cabeça, do Espírito Santo de Deus, para que essas coisas não venham te atormentar. Tem coisas pequenas que nos atormentam. E o Senhor sabe disso, mas com esse óleo do Espírito Santo, venha ser a nossa proteção. Porque é o Espírito Santo de Deus, porque ele unge a nossa cabeça. Porque você é do Senhor, você é do pastor. E outra coisa que fazem eles, que tem que ungir a cabeça deles, eles são super tranquilos, ovelhinha super tranquila. Mas o carneirinho, o maridinho da ovelha, só para vocês entenderem, na época de acasalamento, eles ficam, eles sabe aqueles desenhos que vem assim, abaixa a cabeça e vem, é porque eles estão disputando a ovelhinha. Então para eles não se machucar, porque isso acontece, né, para não ter esse atrito entre as ovelhas, entre eles, o Senhor, o pastor, ele vem, unge a cabecinha deles, porque daí eles se escorregam. Eles não ficam entrelaçados, entendeu? Eles se escorregam. Então, é necessário esse Espírito Santo sobre nossas vidas,
a gente ser cheio, ser ungido pelo Senhor, para que a gente não fique em atrito um com o outro. Para que a gente não fique em atrito um com o outro. Porque é só o bom pastor que pode nos proteger disso. É por isso que o bom pastor quer tanto você perto. Porque em tudo isso ele vai cuidar de você. Tudo isso ele vai cuidar de você. E outra coisa, às vezes as ovelhinhas, elas se machucam. Elas se machucam, elas se ralam, elas espinhos. E até mesmo esses atritos entre eles, né? Nessa época, acaba machucando. E o pastor vai lá e passa esse óleo. Passa esse óleo para curar as feridas das ovelhas. E o pastor da ovelha está sempre olhando para ver se elas estão machucadas, porque ele cuida. Ele cuida sempre delas. O seu pastor, Jesus, ele está sempre vendo aqui em você. Ele está sempre vendo o que está te machucando. Por isso é que é necessário você estar pertinho do pastor, porque ele vai cuidar em tudo, de cada detalhe de você. O seu bom pastor, ele vai passar o óleo, ele vai te ungir, ele vai te proteger. Ele vai te sarar. Ele vai cuidar porque ele não quer que nada inflama. Ele não quer que nada inflama, nada piore na tua vida. O teu pastor, ele quer sarar tudo que vem, porque tem coisas que vêm que nos ferem, que nos machucam. Acontece isso nas nossas vidas. Mas o seu bom pastor, ele te sara. Por isso que é necessário, se você não está perto desse bom pastor, como é que ele vai te sarar? Como é que ele vai cuidar de você? Como é que ele vai estar te carregando no colo para você ouvir o coração dele? Como é que você vai saber o caminho que você deve andar? Ele sabe em cada época onde você deve estar. Ele sabe em cada situação da sua vida o que você deve fazer. O trem vai passar aí. Vocês vão ouvir o barulho às vezes até da buzina dele, tá? Então, amados, você vai saber, ele leva nos lugares certos, ele cura, ele cura. Olha lá, ó. Ele cura, ele te sara, ele cuida, ele te protege. E tem sempre coisas ruins nos cercando, igual fala a palavra. Tem sempre as hienas, outros animais grandes cercando as ovelhinhas. Mas os pastores estão sempre atentos, porque ele não deixa nada acontecer. Está sempre atentos, amados. O Senhor está sempre atento à tua vida. Porque quando você está com ele, quando você é a ovelhinha dele, nada te toca. Ele te protege, nem se for para você, igual eu falei para você ali, nem se for para quebrar suas pernas, nem se for para acontecer alguma coisa na tua vida, mas que ele te carrega no colo nesses momentos ruins. Ele vai te carregar no colo nesses momentos ruins, mas é necessário estar perto do seu pastor, porque você é ovelhinha querida, ele não quer te perder. Na Bíblia fala que ele deixa para te procurar quando a ovelhinha some, se perde. Ele sabe disso porque ele fica atento. O pastor fica atento àquelas que saem. O pastor fica atento a você. Ele sabe quando você sai da presença dele. Ele sabe quando você não quer mais estar na presença dele. E ele deixa as 99, fala a Bíblia, e vai atrás daquela uma. Vai atrás até encontrá-la. Ele faz de tudo por você, o seu bom pastor. Ele faz de tudo por você, porque você é tão querido. Aqui fala que no 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ó. O pastor nunca vai deixar as ovelhas ficarem longe uma da outra. Nunca vai deixar, igual eu falei. E aqui em João, quase terminando, viu, amados? Igual eu falei, é breve a palavra, mas é do Senhor. O
O Senhor quer que você conheça esse bom pastor que Ele é. Ele quer que você esteja sentindo, em nome de Jesus, o tanto que Ele te ama. O quanto que você é amado. Eu sinto isso. Ele é tão bom. Ele te ama. Ele te quer. A vida dele é te proteger. A essência dele é o amor, é te proteger, te livrar, te alimentar. Nada vai te faltar. Nenhum alimento, nem nada, nem roupa, nem nada vai te faltar. Nem os pastos verdejantes vai te faltar. A paz não vai te faltar. Eu lembro que o maior milagre que o Senhor fez na minha vida, esse pastor, que quando eu comecei a sentir Ele, quando eu comecei a conhecê-lo, ouvir a voz dele, antes eu procurava estar em todos os lugares, eu gostava embalado, eu gostava de procurar as coisas, eu ficava desesperada quando eu ficava dentro de casa, não suportava ficar, eu não sei o que acontecia comigo, eu tinha que procurar amigos, você vai aonde hoje? Tal. Eu ficava, eu preciso sair, porque eu não gostava de ficar dentro de casa. Quando eu comecei a estar junto com as outras ovelhas, quando eu comecei a ouvir a voz do bom pastor, falando que Ele era suficiente na minha vida, eu me peguei assistindo num sábado que eu ficava desesperada para mim sair, eu me peguei assistindo, deitada, eu lembro até hoje, tranquila, numa paz. E eu lembro que eu falei para mim mesma, eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Que paz é essa? De eu estar tranquila, não precisar correr atrás das coisas para me sentir um pouquinho feliz. Eu tô feliz, sem precisar correr atrás de nada, porque eu tô perto do bom pastor. Porque é Ele que me dá alegria, é Ele que me faz estar no lugar certo, no lugar verdejante, no lugar que me faz bem e não mal. Esse é o seu pastor. Esse é o seu pastor. E lá em João 10, eu marquei aqui no 16, eu vou ler desde o 14. Ele fala, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Ele te conhece. Olha que coisa mais linda, ele te conhece um por um. Ele sabe cada coisa que tem em você, em cada lugar que você tá. E elas me conhecem a mim. Conhece, amados? Ovelha conhece. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ó, Jesus, Ele deu a vida por você, porque Ele é o bom pastor. Ele deu a vida por você para você ter a salvação, para você ter a paz dele, para você ter a cura, para você ter o perdão, para você ter a proteção. Foi Jesus que fez isso por você e Ele te ama. Jesus, Ele deu a vida. Literalmente, Ele deu a vida por você. O quanto você é amado. E aqui o interessante no 16 fala, ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Tem outras ovelhas aí que o Senhor quer alcançar, para ouvir a voz dele também e ter ele como bom pastor também. Tem outras, se você ainda não conhece a voz do bom pastor, olha, ele fala aqui de você, porque ele te quer também, ele quer ser o teu pastor. Ele quer que você conheça essa paz. Ele quer que você conheça esse cuidado. Ele quer que quando você está sofrendo, Ele está ali perto de você, para Ele te sarar, para Ele te carregar no colo, para colocar Ele perto do coração dEle, para te dar alimento, para não faltar alimento, para não te faltar água, para te proteger quando vir o inverno, quando vir coisas que podem te matar, Ele ser a tua proteção. Ele quer você também. Amados, sinta o amor do pastor. Sinta o amor do seu pastor
ovelhinha amada, ovelhinha cuidada, ovelhinha querida, ovelhinha que ele chama pelo nome, ovelhinha que ele faz de tudo para defender, ovelhinha. E ovelhinha que está saindo fora, volta, volta nos colos do Senhor. Volta, porque Ele te procura. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele não desiste. O pastor não desiste de você. Não corra do bom pastor. Não seja rebelde. Confia nele. No Salmos 23 fala: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. O pastor não deixa faltar. Não vai faltar emprego. Não vai faltar nada de ruim com o pastor, com o seu pastor. Não vai faltar nada. Não vai faltar. Confia nele. Confia nele. Como as ovelhinhas de verdade. Confia no pastor. Confia nele. Somente confia. Somente segue. Somente faz o que ele pede. E você vai estar em águas tranquilas. Amém?